Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Estatisticast. Eu sou a professora Fernanda Maciel e esse é meu podcast sobre estatística e dados. E aqui eu trago convidados que falam sobre suas carreiras, suas trajetórias, pessoas que já têm uma expertise na área de dados. Assim, você que é estudante, que está em transição de carreira, pode aprender mais sobre essas áreas ouvindo de quem trabalha, quem está nisso no dia a dia. Ou você que já trabalha nessa área e quer se aprofundar, quer aprender sobre uma outra aplicação nessa área imensa que é a área de dados. O convidado de hoje é o Anwar Ermush e ele é cientista de dados na Única. Anwar, seja muito bem-vindo ao Estatisticast e agora, com as suas palavras, se apresenta aí para o pessoal. Bom, primeiro, muito obrigado, Fernanda, pelo convite. Te agradeci antes, te agradeço agora de novo. É um prazer estar aqui. Já sou ouvinte, né, do Statisticast, agora sou um participante do Statisticast também. Então, como você mesmo disse, meu nome é Anor. Hoje eu atuo como cientista de dados na Única. Faço diversos projetos aí relacionados ao Web Scrap, modelagem preditiva, análise de dados, tudo relacionado a esse mundo de dados aí. Tenho 21 anos, sou graduando em computação, em ciência da computação pela Universidade Federal de Lavras. E gosto muito de academia, gosto muito de treinar, gosto muito de ver filme também. Sou um cinéfilo aí, gosto de passar um tempinho com minha namorada vendo filme, então sou basicamente eu. Nossa, eu não sabia que você era tão novinho. Então, conta aqui pra gente como é que você começou sua carreira, né? Tem muita gente que é novinho e já quer trabalhar nessa área, e tem gente que quer fazer uma transição sendo mais velho, já tendo uma experiência. Você aí, estudante, já trabalha nessa área. Como tudo começou? Por que ciências de dados? Compartilha aí pra Claro, gente. vamos. Eu vou começar, como diz minha professora de matemática, vou começar do início, explicando ali desde a da época ali do ensino médio, um pouco antes, quando eu estava no nono ano, antiga oitava série, né, um ano antes de entrar no ensino médio, tive uma professora muito boa de matemática, a Edivane, que eu não era muito fã de matemática, tirava umas notas ruins ali, gostava mais de jogar bola, e eu tive essa professora muito boa, ela já chegou para mim falando, ô Ano, vamos aqui participar dessa Olimpíada, dessa tal de OBMEP, aí eu falei, uai, vamos ver se esse trem é bom mesmo, né? Aí ela foi, a gente estudou ali numa turma junto, ela me preparou para o PMEP, gostei demais de estudar matemática e beleza, ela já me incentivou bastante a seguir por essa área da matemática. Aí, no ensino médio, eu fiz uma prova de bolsa para uma escola particular da cidade vizinha, passei nessa bolsa, ganhei uma bolsa de estudos lá e tive contato com material de realmente era uma escola parceira de um dos maiores colégios do país, que tinha um material excelente. E aí eu lembro que um dia, na aula de matemática, eu também falei, nossa, vou chegar lá arrasando. Aí chegou um dia que teve uma questão específica que ninguém fez. Aí eu falei, uai, não é possível, ninguém fez questão, também não tinha feito a questão, né? Achei muito difícil. Falei, não é possível que ninguém fizesse questão. Eu fui ver de quem que era. Do ITA. Era uma questão de matemática do ITA. Aí eu falei assim: nossa, esse trem aqui é maneiro. Ninguém fez. Eu falei: eu quero estudar para isso. Aí eu passei meu ensino médio inteiro estudando para o ITA. E em paralelo eu tinha um hobby muito que eu gostava bastante na época, que era programar. Então, com 15, 16 anos ali, eu já trabalhava, já mexia um pouquinho em Excel, era bastante curioso essa área. Sempre fiquei muito no computador. E com 16 anos eu aprendi a programar. Eu tive primeiro contato com o Python ali pelo curso do Gustavo Guanabara no YouTube, o pai de vários programadores aí, né? Então aprendi bastante a programar com ele. E aí, no final, nos meus 17 anos, final do ensino médio, fui prestar o vestibular do ITA e não passei. Fiquei 3 questões abaixo da nota de corte, fiz o vestibular da Unicamp também, não passei, e eu escolhi medicina, então olha que doido. Eu queria engenharia no ITA, queria medicina na Unicamp, porque você seleciona antes, né, o curso que você vai fazer, e prestei o Enem também. Então, eu estava meio perdido no que eu queria fazer. Os dois eu segui pelo desafio, né? Testar a medicina na Unicamp, por causa de uma nota de corte muito alta. O ITA, por eu gostar muito de exatas, né? Eu aprendi a gostar muito de exatas e eu queria passar nesse vestibular. Então, sempre segui muito nessa área de exatas. Tanto que eu não me orgulho de dizer isso, mas eu acabei negligenciando a parte de história, de geografia durante o ensino médio, porque o ITA não cobrava. Então, não cheguei a estudar tanto essa parte, fiz o Enem, não fui tão bem nesse dia de prova, né, que é mais de humanas, mas deu para passar. Então, hoje eu faço ciência da computação aqui na Universidade Federal de Lavras. E aí, nessa época, eu fiquei meio perdido, eu falei, tá, por onde que eu sigo, né? E eu ficava muito no computador. Aí minha irmã falava assim: Ô, Ana, você fica muito no computador o dia inteiro, por que você não faz alguma coisa aí? Eu falei, nossa, e eu tinha um hobby, né? O meu hobby era programar. Eu falei, tá, com o que eu posso seguir aqui no ramo da programação? Aí eu estudei diversas áreas entre os meus 18 e 19 anos ali, eu estudei diversas áreas, como front-end, back-end, segurança, né? Estudei todas essas áreas e
a que eu me identifiquei mais foi dados. Por quê? Porque tem a matemática, né, principalmente a estatística, a gente vê como um todo, e eu sempre estudei muito essa parte durante o ensino médio. E aí, quando eu olhei especificamente para os algoritmos de machine learning, eu me vi ali, eu falei, nossa, é isso aqui que eu quero estudar isso aqui, eu não me cansava de estudar aquilo, então eu segui. Com 17 anos, meu cunhado, ele trabalhava como estatístico lá no IBGE, e ele já me apresentou essa área. Então, eu comecei a pegar alguns freelancers, comecei como analista de dados freelancer, ali com 17 anos, e com 19 eu comecei minha migração totalmente, antes de entrar para a faculdade, eu fiquei 100% focado em estudar essa parte de ciência de dados, algoritmos de machine learning, e com 19 anos, eu entrei na faculdade, em outubro de 2022, aí teve meio que um hackathon, uma competiçãozinha de programação lá, participei, como eu já sabia programar em Python, eu ganhei, fui campeão desse hackathon ali na minha universidade, recebi uma proposta de estágio. E aí eu recebi uma proposta de estágio como sendo desenvolvedor de Python, atuava mais com Django, mas aprendi bastante sobre metodologia ágil lá. Sou muito grato por todo o aprendizado que eu tive lá na empresa. E aí, alguns meses depois, 3 meses depois de eu pegar o estágio, eu recebi uma proposta full-time para atuar como cientista de dados CLT. Um pouco depois eu completar 20 anos. Então, e é o que eu sempre falo para a galera aí. O que me motivou mesmo foi os algoritmos de machine learning. Eu sou realmente apaixonado por essa área, de estudar a fundo mesmo. E uma coisa que me destacou, que eu falo para a galera, é o posicionamento em rede social. Então, LinkedIn eu sempre estava muito ativo, publicando minhas coisas. E o pessoal fala, mas talvez você não tinha medo de postar, e é uma coisa que eu já falo aqui do início, porque vai que tá errado, vai que o pessoal te corrige. Você está ali para aprender, posta sua evolução, sua trilha, né? Que sempre dá certo, pelo menos deu muito certo comigo, e foi isso que me motivou a estar aqui hoje atuando nessa área. Pô, muito legal a sua história, né? Aí agora eu tenho uma pergunta. Enquanto você estava descobrindo o que que você iria fazer como uma pessoa da ciência da programação, como é que você fez essa busca? Foi pela internet mesmo? Você pegou algum livro? Sei. Que te ajudou a te guiar? Olha, internet. 100% de certeza internet. Inclusive, olha só, vou fazer uma citação aqui do próprio Statisticast, que é um episódio que você teve com o Leon. O episódio que você teve com o Leon e você estava falando sobre a época de vocês, quando vocês estavam na faculdade, que eu lembro direitinho desse trecho. Você está falando assim, mas na minha época não tinha como acessar tal coisa, hoje tá mais tranquilo, você está na faculdade, você acessa o YouTube ali. Foi justamente o que eu fiz. Eu entrei no YouTube e falei, o que é, tipo, quais áreas que eu posso seguir na programação? Eu lembro que caiu um vídeo. Pô, daquele casal, sabe, que fala de programação, eu esqueci o nome agora, infelizmente. Mas caiu o vídeo deles, aí falaram Programação várias áreas. dinâmica? Exatamente, programação dinâmica. Caiu o vídeo deles e apareceu para mim. Eu fui ver, tem front-end, back-end, tem várias áreas, e aí falaram de dados, que é que justamente o Alisson e a Kizzy trabalham, né? Então eles estavam falando sobre isso lá. Eu falei, nossa. Inclusive, Kizzy maravilhosa, já esteve no Statisticast Aham, também. ela é muito, muito boa, o episódio dela é sensacional. E aí eles falaram assim, tá, a área é bacana de seguir, então seguir por essa área me brilhou muito, muito o olho mesmo, porque eu poderia aproveitar o meu gosto pela matemática que eu tinha naquela época, eu aprendi a ter, na verdade, dentro dessa área. Então me vi até como um pouco diferencial, né, talvez, para poder entrar. Então já fica a dica aí, você que está querendo entrar nessa área, né, e você não sabe muito bem por onde seguir, o que que faz. Gente, abriu o YouTube, né? Estamos aqui em Exato. 2024, né? Como o Leão falou e eu falo, né? Eu sou uma senhora de idade, na minha época não tinha YouTube, era tudo mato. Mas hoje em dia vocês têm muito conteúdo aí à sua disposição, é buscar e falar com as pessoas, né? E aqui no Statisticast é mais uma fonte onde vocês podem ouvir de quem trabalha com isso, o que fazer, né? Fica a dica aí dos grandes. Exatamente. E, Anuar, compartilha com a gente um pouquinho como que é o seu dia a dia como cientista de dados? Assim, Claro. que tipo de análise que você faz? E se você puder, né? O que que você mais gosta entre Não, o que você faz? com certeza, com certeza. Ó, hoje eu estou atuando com um projeto específico de web scraping. Então, a gente está automatizando uma campanha de e-mail marketing, puxando dados de site e produtos recomendados para fazer a automação e mandar o e-mail para a galera, né? Então, vamos supor que você entra num site X de alguma empresa e tem lá os produtos recomendados dela. Que a empresa quer fazer? Eu atuo hoje numa empresa de consultoria, então atendo diversas empresas e uma das que eu estou atendendo hoje é justamente isso, da gente pegar os produtos recomendados do site dela, automatizar isso para mandar para o e-mail dos clientes. É nisso que eu estou trabalhando hoje.
Eu já atuei fazendo modelos de propensão à compra de e-commerce, então a gente entrava lá no e-commerce da pessoa, mandava o score, né, de 1 ou 0, né, uma classe bruta para ver quem que estava mais propenso à compra ou não, aí fazia campanha personalizada para essa pessoa. Já atuei com análise RFV, então fazer análise de recência, frequência e valor ali. A gente, inclusive, fez uma clusterização, aplicamos um algoritmo de clusterização em si para poder segmentar esses clientes também e fazer campanha personalizada. Inclusive, é uma das coisas que eu aprendi bastante, que os algoritmos não são um fim em si mesmo, né? Que é uma coisa que eu via bastante quando eu estava começando, aquele prazer em estudar a teoria, sabe? De você ver o algoritmo de clusterização, o que, que ele faz, o que, que é o caminho, o que, que é um XGBoost, e eu sou fissurado nisso, só que eu falei, tá, na prática, você tem que resolver algum problema, que nesse caso você vai segmentar os clientes para fazer uma campanha e vender mais, que é uma coisa que eu aprendi muito ao longo do tempo, e eu gosto muito de fazer isso, então esse foi um dos projetos que eu fiz também. Outros projetos que eu faço aí mais esporadicamente também é de análise de dados, então pegar uma tabela e analisar, extrair ali algumas informações que são até pré-definidas também pelo pessoal de negócio, e hoje eu atuo praticamente com isso. É muito legal quando a gente trabalha numa empresa de consultoria, né? Porque a gente acaba tendo uma exposição a outras empresas que fazem coisas diferentes. Então, se alguém aí tiver a oportunidade de trabalhar numa empresa de consultoria, e tiver na dúvida, porque você acaba trabalhando com os clientes, né? Eu já trabalhei em empresa dessa, então eu trabalhei nas mais diversas áreas, farmacêutica, de chocolate, de esportes, e você acaba aprendendo muito também, muitas aplicações da análise de dados, né? Muito, muito. Inclusive, eu até falo que foi uma. Eu tive sorte de ter essa empresa ser como a empresa que eu tive ali no início para atuar como cientista de dados, uma empresa de consultoria, que a gente pega muitos projetos diferentes, são muitos clientes diferentes, você aprende a lidar com diferentes tipos de clientes, diferentes tipos de projetos. Cada empresa anda de um jeito, né? Então você vê ali um cliente que é um pouco mais chato, um cliente que é um pouco mais tranquilo, e aí você fica, nossa, tem um projeto de tal empresa, aí você lembra dos projetos passados, você fica e fala, ih, isso aí vai dar problema de novo, né? Então a gente sempre vai pegando essa experiência, eu acho muito bom, sou muito grato à minha empresa, gosto demais de trabalhar aqui e fico muito feliz também por ter começado justamente uma empresa de consultoria. Bem legal. E aí você, né, comentou um pouco sobre usar as redes sociais e fala um pouco sobre isso. O que que isso, se teve algum impacto para conseguir o trabalho ou não, foi mais em relação ao seu aprendizado mesmo pessoal, a busca da carreira que você queria fazer. Como que você começou a usar as redes sociais? Quais redes sociais que você usa? O que que você fala nelas e como elas te ajudaram? Com certeza. Inclusive, fica aí uma recomendação para quem está assistindo. Utiliza o LinkedIn, coloca o LinkedIn como sendo também uma prioridade, ainda mais se você está procurando aí alguma vaga, se você está procurando um emprego na área de dados ou qualquer outra área de tecnologia. O LinkedIn é muito importante, é tão importante quanto os assuntos que você estuda, seja SQL, seja ali a parte estatística, para você conseguir o seu primeiro emprego. Então, isso aí é fundamental. Eu tratava mesmo como uma parte dos meus estudos, me posicionar no LinkedIn. Então, eu chegava e documentava a minha jornada. É uma coisa que eu sempre fazia. Então, pô, estudei um novo tópico de Machine Learning, fazia um projeto, publicava lá o link do GitHub, tirava um print, por exemplo, do código, explicava o que estava ali, me conectava sempre com novas pessoas da área, e foi justamente isso que aconteceu. Eu me conectei com as pessoas da área, recebi essa proposta de emprego com as pessoas que eu tinha conectado ali e pronto. E aí eu recebi a proposta, passei ali na entrevista. Então foi justamente eu me posicionar na rede que fez dar tudo certo. Inclusive, uma coisa que eu sempre recomendo também, que eu vejo também que você recomenda, que é apareça, se mostre, porque o pessoal vai começar a te ver, vai começar a te notar, e eles vão lembrar de você. Nossa, tô com uma posição em aberta aqui, tal vaga. Ah, fulano, eu sempre vejo aqui passando, né? Sempre vejo postando. Então, ele sempre... ele tem as habilidades que eu preciso, né? Inclusive, um amigo meu até falou que esse posicionamento nas redes já tirou ele de diversas. Como é que eu posso falar? Sabe aquelas perguntas técnicas que geralmente tem nas entrevistas, né? Aí o recrutador chegava para ele e falava assim: Ô, não precisa fazer, não, eu vejo seus posts, eu sei que você sabe disso, sabe? Então, isso já até salvou alguns amigos meus de, tipo assim, pular etapas mesmo, né? Tanto que eu falo para a galera que o LinkedIn hoje você usa para furar fila. Então, se você está em alguma etapa de processo seletivo, você pode furar a fila justamente pelo seu posicionamento. Você entra em contato direto com o recrutador, já marca ali uma reunião. Então, é excelente, excelente. Recomendo para todo mundo fazer esse posicionamento. E sua visão é mais ou menos essa também, né?
É essa mesmo. Eu nunca tinha ouvido falar em pessoas que pulam etapas da entrevista por causa de posts. Essa é nova, mas eu adorei o termo furar fila, Aham. porque eu acho que acaba, assim, na minha percepção, acaba acontecendo isso. Como você é visto, às vezes você nem precisa mandar o seu CV, né? As pessoas te buscam. E o que acontece, algumas pessoas acho que não sabem disso, eu também não sei se são o caso de todas as empresas, mas assim, o processo de contratação, sempre quando você for procurar um trabalho, você tem que pensar que você está no lugar da empresa. Então, o que que acontece? A empresa tem que contratar alguém. Pô, é demorado, é um custo. Aí você vai falar com a RH, aí você É, vai fazer um post na internet, você tem que pagar para, sei lá, um site para colocar o seu post. Aí eles tem que fazer entrevista, aí vão selecionar, e tem alguém que está lendo os currículos, aí tem que selecionar. Não é assim, estou precisando de alguém, sei lá, para a próxima segunda, e aí contrata uma pessoa segunda. Tem todo esse processo. Então, algumas empresas, elas evitam passar por isso se elas já conhecerem alguém, né? Então, imagina, você quer contratar alguém para a sua empresa e você já sabe que você tem, sei lá, um amigo de um amigo que faz exatamente aquilo que você precisa. Pô, fala diretamente com ele. Aí, o que que os recrutadores fazem? Vão para o LinkedIn, né? Vê quem exato. está lá postando, quem está falando, quem que parece ser um match para a empresa e aí fala, aborda, né? E aí é encurtar um caminho mesmo. Então, É, tem isso, porque às vezes a empresa abre uma vaga, porque tem que abrir e tal, e aí ela recebe lá 100, 200, 1000 currículos, aí são aqueles currículos todos iguais. aham, Então, é um diferencial, né? Eu exatamente. amei. Um grande diferencial, você chega ali, você economiza o seu tempo e do recrutador, né? Você fala, ó, eu vi aqui sua vaga, é uma coisa também que eu acho muito bacana. Você chegar educadamente no privado ali do recrutador e falar, olha, eu vi a vaga, eu me sinto compatível com ela, eu tenho as habilidades que você precisa. Se não for inconveniente, a gente pode marcar aqui uma reunião para a gente poder realmente trocar aqui, não usa esse termo, mas trocar uma figurinha, né? Para a gente poder conversar um pouco sobre a vaga. Então, eu acho excelente essa abordagem de você ser visto, de você se posicionar. E olha que bacana, né? Muita gente tem um medo, mas inclusive eu ouço isso direto, e você que está assistindo também pode achar que é o quê? Não sei se você já recebeu também, Fernanda, esse tipo de depoimento. Mas eu acho que meu conteúdo é muito básico, eu acho que eu não tenho nada tipo, para postar. Documentar a jornada, é o que eu falo pra galera. Você aprendeu alguma coisa? Você sabe o que é um print do Python? Tem gente que não sabe. Né? Tem gente que não sabe o que é o print, então você pode ir lá e você pode ajudar essa pessoa. Aprender um novo conceito de estatística, medida de tendência central. Você chega lá e posta sobre medida de tendência central. Você conhece medida de tendência central, aí você coloca cada um média, moda, mediana, vai explicando cada uma delas. Chega no final, gostou desse post? Comenta aqui o que você acha. Comenta se você conhece, tipo assim, você já usou ela alguma vez? Né? Sempre fomentando as pessoas ali a comentar no seu post, a dar engajamento ali, que você vai ser visto. Então, isso eu acho realmente excelente. E não precisa ter essa pilha de que tem que estar muito avançado para começar a postar, que tem que estar ali numa posição de sênior para começar a postar. Eu já vi a galera falando: ah, não, eu vou começar a postar quando eu for sênior. Uai, aí é difícil, né? Aí fica complicado demais. Então, tipo assim, eu sempre comecei a postar mesmo quando eu não estava em alguma vaga ainda. Então, sempre continuei trabalhando meu portfólio, ajudando o pessoal lá no LinkedIn, sempre tentando fazer os posts mesmo com o intuito de ajudar, né? Postar ali para as pessoas um novo aprendizado que eu tive, é uma coisa dos meus estudos. Então, quando eu estava mal nos estudos também, eu postava, falava, galera, essa semana não deu, passei por isso e isso. Então, documentei minha jornada ali, tá tudo lá. Se você for lá no meu LinkedIn no passado, tá tudo documentado. Isso eu acho muito bacana também, né? Que tem ali sua história lá no LinkedIn. Sobre essa questão de a pessoa ter medo, assim, mas eu tô começando, tudo que eu sei é muito básico. Gente, agora eu vou falar aqui o depoimento pessoal. Isso foi uma coisa que eu aprendi na prática. Quando eu comecei a compartilhar conteúdo online, e eu comecei pelo Instagram, eu pensava assim, eu vou falar sobre regressão e vou começar a falar de modelos de machine learning, mesmo não sendo no meu dia a dia. No meu dia a dia, eu dou aula na universidade de estatística e análise de dados, visualização e até programação, mas eu não falo de ciência de dados, né, no meu dia a dia. Mas eu achava que eu tinha que começar dali, porque né, ciência de dados. Até que uma vez eu fiz um post de correlação. Gente, o post bombou. Porque, né, para quem trabalha com machine learning, correlação é básico, mas a correlação sozinha, ela não é básica para muita Uhum. gente. Aí eu falei assim, gente, mas correlação interessante, então deixa eu fazer um aqui, teste de hipóteses, né, aí já teve. Se eu falar sobre a média, pronto, bombou. Falei de média É, mediana, é, eu jamais imaginar começar do comecinho da média mediana, porque eu achei que todo mundo sabia. Por quê?
porque eu, limitada dentro da minha bolha, gente, na minha bolha eu fiz um doutorado em Business Analytics, na minha bolha, e eu dou aula numa universidade, né? Então, os meus colegas, para a gente, a média é muito básica, mas não é básica para todo mundo. E eu fiquei, assim como se eu for estudar, sei lá, filosofia, vai ter um conceito básico lá de Platão, que para mim não é básico, porque eu nunca estudei. Então, tenha isso em mente. Sempre tem alguém que está começando, sempre tem alguém abaixo de você que pode aprender com você também. Isso é muito legal. Exatamente. E, inclusive, aí o pessoal também tem essa vai corrigir meu post, alguém pode chegar a corrigir, eu posto alguma coisa errada. Aconteceu comigo recentemente, na verdade já faz alguns meses, que eu postei alguma técnica lá de machine learning, para a gente poder transformar as variáveis, aplicar a transformação logarítmica e tal. Aí um cara que eu admiro muito chegou no meu post e comentou: toma cuidado, porque isso pode afetar talvez a performance do seu modelo. Aí eu chamei ele no direct e falei assim: cara, você me recomenda algum material para poder estudar isso aí que eu não sabia? Então é justamente você, alguém pode corrigir? Pode. Não tem problema nenhum alguém te corrigir. Você pesquisa as fontes ali para você poder sempre aprender. Só não tem medo de se expor mesmo, porque isso me ajudou muito, ajuda muita gente também a se posicionar no mercado, a conseguir as vagas. Então, se é para fazer alguma coisa enquanto está estudando, é se posicionar no LinkedIn. Isso eu acho eu acho importantíssimo mesmo, um passo fundamental. Inclusive, isso que você me falou agora me fez pensar. Você começando a postar, enquanto você ainda está estudando, não só você aprende, mas você não precisa ter muito medo de errar. Afinal, você está falando que você está começando, né? Se Exato. você for esperar até ser sênior para postar Nossa, conteúdo, aí você vai ficar com mais medo de errar ainda, porque aí vai. você já é sênior, você não pode errar, digamos assim, né? Entre muitas É, aspas aqui. Então, é muito interessante isso. Sim, se eu soubesse, eu teria começado antes. Quando eu comecei, foi quando eu terminei meu doutorado, foi bem na pandemia, foi quando eu comecei a trabalhar mesmo como professora universitária. E se eu soubesse, eu já tinha postado, documentado na época do doutorado, até dividindo, né, compartilhando todas as derrotas que acontecem nesse período. Mas, assim, eu sempre acho que as pessoas podem começar, né? com Mas certeza. é fácil. Agora fala aí. Nossa senhora, não é não, não é não. É simples, né? Só que agora fácil, né não? Porque às vezes você perde muito tempo, ainda mais a gente que produz conteúdo, o pessoal vê um post, um post de média, um post ali de mediano, um post de teste de hipótese. Às vezes a gente fica horas pensando no design, como é que a gente vai apresentar, como é que a gente vai fazer. No caso do LinkedIn, você chega, pensa em alguma ideia, e aí talvez você bate aquele bloqueio criativo. Tá, o que que eu vou postar? O que que eu vou postar? O que que eu vou escrever? E aí você pensa, o que que eu comento para quem está estudando? Algum tópico que você estudou durante a semana. Pega algum tópico, qualquer tópico que você estudou, vai lá e escreve alguma coisa resumidinho para aquilo, sabe? Aí no final do post você coloca: vocês concordam? O que que vocês acham? Comenta aqui, sabe? Fomentando a interação do pessoal. Isso eu acho muito bom para a gente poder passar. Não é simples, né? Mas não é fácil você manter essa constância aí dos posts. E aí, além de fazer post, também fazer conexões. Fala um pouquinho sobre isso. Exato. Você atingiu pessoas que você admirava, que você jamais No, achava que ia falar. Aconteceu isso com você? Nossa senhora, demais da conta. O que aconteceu? Eu comecei ali meu perfil do LinkedIn e sempre conectei 10 pessoas por dia. Então, fui conectando 10 pessoas por dia, 10 pessoas por dia, sempre conectava e variava. Tem aqui uma dica muito boa: você variar com profissionais da sua área. Se você tem alguma empresa, se você quer entrar em alguma determinada empresa, alguma determinada vaga, conecta pessoas com aquela empresa, pessoas daquela empresa que trabalham lá, pessoas do seu ramo que trabalham lá. Então, isso pode facilitar bastante também. Eu variava entre profissionais de dados, cientista, analista de dados e recrutadores. Então, adicionava ali recrutadores tech, coordenadores, né, diretores de dados, data manager, que o pessoal fala, né? Então, tem várias. Eu me conectava com diversas pessoas nesse segmento aí. E aí, me conectando um dia, conectei com. Putz, esqueci o nome dela, infelizmente. Ela trabalha para fora, ela trabalha numa empresa gringa e ela é autora de um livro da O'Reilly, e aí sobre processamento de linguagem natural. E eu estava querendo muito me aprofundar um pouco em processamento de linguagem natural. Eu falei: vou conectar com essa pessoa, é autora do livro. Aí mandei uma mensagem para ela sem tipo assim, eu não estava esperando nenhuma resposta, sabe? Eu falei: olha, você tem alguma recomendação para poder começar nessa área de processamento de linguagem natural?
ela foi, me mandou uma lista de materiais, mandou inclusive o livro dela, mandou uma lista de materiais, falou, oh, pode começar aqui, super gente boa, nunca imaginei que eu ia conseguir trocar uma ideia assim, sabe? Então, o LinkedIn abre muitas portas, me abriu muitas portas, consegui me conectar com várias pessoas aqui do mercado brasileiro mesmo, da área de dados, é um ovo, né? O mercado de dados é um ovo aqui no Brasil, então você conhece tal pessoa que conhece outra pessoa e todo mundo se conhece aqui no meio, E então todo mundo abriu já muitas teve no portas. Statisticast? Todo mundo, não, todo mundo já teve aqui, ué, todo mundo. Ó, o que eu acompanho de perto, o Leon, o Yukio, eu posso falar da Kizzy também, posso falar do Lages, né, da Hotmart. Então, pô, um monte de gente teve aqui, só gente realmente muito, muito boa e abre muitas portas também. O LinkedIn, você se conectar ali, ser gente boa, trocar uma ideia, pede recomendação, chega lá no perfil de quem que você gosta, fala assim, ó, você tem uma recomendação de material para poder estudar, o pessoal vai te responder, a área de dados o pessoal se ajuda muito, né? Isso é muito bom aqui da nossa área. Isso é muito legal mesmo. Agora, outra coisa que eu queria perguntar para você, um projeto que eu sei que você estava envolvido era em relação à mentoria. Você pode falar um pouco sobre isso? Como que funciona? Como que começou esse projeto? Que dicas você dá para pessoas que querem abrir mentoria e para pessoas que querem ser mentoradas? Claro, vamos começar, ó, como é que começou a mentoria que eu dou, né? A minha mentoria. Eu fiquei pensando, tá, um monte de gente, um monte de amigo meu da própria faculdade, amigos que não são da faculdade, chegaram para mim, como é que você, tipo, entrou, né? Como é que você entrou nessa área? Como é que você está trabalhando? Né? Já me perguntaram assim, como é que você está trabalhando? Porque várias pessoas falam que na área de ciência de dados você tem que ter ali, uma faculdade, uma graduação, e eu entrei durante a minha graduação, né, na área de dados, no começo, no primeiro semestre da minha graduação, eu entrei já como cientista de dados, e aí me perguntaram como. E aí eu ensinei um amigo, ensinei outro, aí me veio o estalo, né? Pô, por que eu não ensino isso pra galera? Né? Por que eu não ensino isso pra galera? Então, em março do ano passado, eu criei meu perfil do Instagram, respondo caixinha ali, fico respondendo caixinha todo dia, tirando dúvida. E aí chegou um momento que o pessoal perguntou: você faz algum acompanhamento? Eu falei, ó, chegou a hora. Eu já estava querendo, alguém já me perguntou se eu fazia acompanhamento. Eu falei, tá, chegou a hora. E ali comecei com uma turma, acho que. Mentira, eu comecei com uma pessoa, com a Natália. Eu lembro até hoje, comecei com a Natália. Foi uma pessoa só que teve esse interesse no começo. A gente fez essa mentoria, show de bola, encerramos. Aí eu pensei, tá, eu vou fazer esse trem de uma forma mais séria. Aí abri um formulário de quem tinha interesse ali. Então, se você quer alguma mentoria, se tem algum resultado acima da média, você pode ajudar outras pessoas a chegarem ter esse resultado também, com a metodologia que você usa, sem vender nenhum tipo de sonho também, né? Sendo bem realista ali com a pessoa, ó, eu fiz isso aqui, essas etapas aqui que eu tenho, você pode seguir, você pode ter esse resultado, você vai me ter disponível para você para tirar quaisquer tipos de dúvidas que você tenha. E é justamente isso que eu oferecia. Eu oferecia uma trilha, um caminho para a pessoa, que é até muito importante nessa realidade, né? Que a gente tem acesso a diversas informações. Você ter um passo a passo ali é ouro, em meio a diversos conteúdos que a gente tem disponível. Então, oferecia o passo a passo, oferecia ali o meu acompanhamento, que a pessoa precisasse tirar qualquer dúvida. Ela me tinha no próprio WhatsApp mesmo, mandava áudio ali, a gente trocava ideia. E aí, várias pessoas, no caso, várias não, olha só, 20 pessoas tiveram interesse na mentoria. Abri essa turma de mentoria e fui acompanhando a galera. E olha só, nessa época, Fernando, eu vou te falar. Eu falo o preço aqui, eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso. Eu abri a mentoria R$ 500, acompanhamento de 2 meses, para 20 pessoas. Aí você pensa, isso no início da faculdade. Eu falei, tá, eu tenho que tirar tempo para poder fazer alguma coisa para essa galera. E aí tirei, acompanhei todo mundo, inclusive um cara que, um abraço aí pro Lucas que está assistindo, ele era biólogo, e aí ele entrou, hoje ele está atuando como analista de dados, então, inclusive, ele queria atuar como analista de dados para morar mais perto da namorada dele. Olha que maneiro, né? Então, justamente falar, bicho, ele tá fazendo doutorado de biologia, quero atuar como analista de dados aqui, porque eu quero morar perto do meu namorado, quero ficar perto ali, e deu super certo, graças a Deus, ele tá lá hoje. Então, abri essa turma, e aí me veio o estalo também de gravar algumas aulas para poder servir de apoio para essa galera. Então, para quem quer, né, abrir essa mentoria, quem busca abrir uma mentoria, o que eu recomendo para a pessoa? Primeira coisa, valida sua mentoria. Tem pessoas com interesse, né? Então coloca ali, talvez, se você tem uma audiência, como o próprio LinkedIn, solta ali um formuláriozinho e fala, galera, estou pensando aqui em abrir um acompanhamento, seja em transição de carreira, seja uma mentoria em estatística, uma mentoria em ciência de dados, na sua área, a área que você gosta. E aí você vai validar se vai ter justamente essa procura, né, pelo seu serviço. Se tiver, estrutura direitinho como é que vai ser, o que a pessoa vai ganhar quando ela entrar, ela vai ter acompanhamento, ela vai ter acesso a vídeos gravados, encontros semanais, você vai ter ali o bate-papo ao vivo com ela. Então estrutura muito direitinho isso, oferece para a galera e acabou.
né, acabou, aí você vai conseguir. E quem quer ser mentorado, o que que eu recomendo bastante? Você não precisa ser mentorado meu, você não precisa ser mentorado de ninguém. O que eu falo, tipo assim, de uma pessoa específica, né? Procure confiar em quem que você quer ser como seu mentor, né? Então, pô, a Fernanda, olha a bagagem que ela tem, né? Olha a bagagem que ela tem para ser um mentor, por exemplo, estatística, na área de dados em geral. É uma pessoa que tem muita bagagem, que vive realmente do que fala. Então, você tem que procurar esse tipo de pessoas, galera, que vivem do que fala, que são pessoas honestas, que não vão te vender sonho nenhum. Isso eu não gosto de jeito nenhum de, tipo assim, prometer uma coisa muito além, sabe? Só para poder vender ali um produtinho. Então, isso não chega a ser tão legal, não. Mas, para quem quer ser mentorado, recomendo isso. E recomendo começar, inclusive, seja não pelo meu produto, não pelo produto de ninguém, mas por conteúdos gratuitos. E aí você vai se aprofundando passo a passo ali, você vai se aprofundando passo a passo com algum curso, com alguma mentoria, mas começa com conteúdo gratuito ali. Então, pega uma aula de estatística no YouTube, pega uma aula de ciência de dados no YouTube, de machine learning no YouTube, você vai encontrar bastante coisa e depois você se aprofunda. É o que eu fiz e é o que eu faço até hoje também. Você falou sobre procurar mentores que vivem o que vendem, né? Mas por que Exato. você fala isso? Tem gente que vende mentoria e eles não vivem exatamente isso? Tem, pior que tem, viu? Eu já vi, inclusive, troco ideia muito sobre isso com o Yukio. A gente fala, e aqui eu vou falar Yukio, tá? Eu chamo ele de Yukio, eu sei que é Yukio mesmo, mas eu vou falar Yukio, é mais fácil. Então, troco bastante ideia com ele, porque tem muita gente que fala assim: ah, ganho X mil por mês com dados. Só que a pessoa lá no LinkedIn dela não tem, sabe, nenhuma empresa que ela tá, não tem. A pessoa não tem nada no histórico dela profissional. Então, é justamente. Ela só coloca ali que ganha com dados, só que na verdade ganha com essas mentorias, né? Contratando outros profissionais que realmente trabalham com dados para poder acompanhar as pessoas. Então, eu gosto muito de investigar a pessoa no LinkedIn, inclusive faço mentoria até hoje com diversas pessoas, faço mentoria hoje com o Caio Gomes, acho que você conhece, né? Você conhece o Caio Gomes ou não? Acho que não. Ele é de Não, que ele é área? muito bom. Ele é coordenador de ciência de dados. Ele é um cara muito bom. Vai palestrar, inclusive, no evento da Hotmart agora, que vai rolar presencial em BH. Já vou Cara, super anotar um gente nome boa, aqui para muito convidar. bom. Ele tem um canal no YouTube, acho que chama O Físico Turista. Então é para fazer essa brincadeira, né? Físico Turista. Então ele tem um canal muito bom aí. Então estou participando hoje da mentoria dele. Nunca paro assim de procurar outras pessoas para poder aprender. E o passado profissional dele é excelente. Então eu investiguei, falei, ó, realmente vale a pena investir aqui o dinheiro. E fui, e, cara, eu acho que educação a gente nunca perde por investir. Então, sempre quando eu tenho algum dinheiro para poder investir ali em seja alguma mentoria, seja algum curso mesmo, porque vai me economizar tempo, eu sempre faço e invisto ali. Isso é uma coisa que eu concordo. A gente, se você puder, né, financeiramente, Exato. não ter medo de pagar um profissional que pode encurtar o seu processo. A gente falou de produzir conteúdo no LinkedIn, que é uma forma de furar fila. Você não precisa pagar ninguém para produzir conteúdo no LinkedIn, mas qual é o seu gasto? De tempo. Às vezes Exato. você precisa fazer um texto, você precisa criar alguma coisa, uma arte. No meu caso, eu faço os posts. Então, é o seu tempo, né? E aquilo, né? Time is money, tempo é dinheiro. Se você puder pagar alguém para te. Né? Por que que a gente, sei lá, faz uma faculdade? A gente está pagando para uma instituição, às vezes não paga, né? Porque o governo paga nos É, impostos. Mas para a gente ganhar um conhecimento, né? Então, tenho essa questão também, exato, a mentoria. exatamente. Eu concordo demais. E sempre quando eu posso, eu invisto e falo bem de todos os profissionais da área também. Não é só porque eu tenho uma mentoria que tem que deixar de comprar de outra pessoa, não. Vai, experimenta, vai em outra pessoa. Se você se identificar, inclusive, com outras pessoas, vai com ela também. Porque tem muito isso hoje de identificação. Talvez não a pessoa não agrada, sabe? Não agrada de mim, de como eu falo, e tá tudo bem, vai agradar com outra pessoa. Então, realmente, procure os profissionais da sua área. Então, se você quer entrar na área de dados, como você está assistindo aqui o Statistic, procura os profissionais da área de dados com quem mais se identifica ali e fala, pô, vou seguir essa pessoa aqui, vou seguir essa outra pessoa que eu também me identifiquei, deixa eu ver como que ela pode me ajudar, manda uma mensagem para ela que todo mundo ali vai responder, todo mundo vai te ajudar. Então, só continua assim, sempre buscando novas pessoas para você se inspirar nessa área. Porque muitas pessoas ainda falam que se sentem muito sozinhas, né? Estudando assim para a área de dados, talvez chega ali do trabalho e Não tem um tempo conhece só à noite. ninguém. Exato, não conheço ninguém que trabalha na área, porque se você for perguntar, eu explico como é que eu vou explicar minha avó que eu trabalho com machine learning, vai perguntar o que eu estou fazendo de errado, né?
Vó, e trabalha com machine learning, o que que você está fazendo? De onde você se meteu, menina? Vai falar isso aqui comigo, porque não sabe, é uma área muito nova. Então, talvez se sente muito sozinho ali. Então, acompanhe os profissionais, seja no LinkedIn, no Instagram tem várias pessoas sensacionais também. Clica ali e tenta trocar figurinha, troca ideia com as pessoas, manda uma mensagem ali pedindo recomendação, que isso realmente vai te ajudar a manter no caminho, né? Porque você vê que outras pessoas também estão na área, mesmo que não seja ao redor presencialmente. E isso é fundamental. Agora, eu achei muito legal porque você está compartilhando, né, sobre o seu trabalho, a sua trajetória e até o seu, se eu posso chamar assim, de bico, né? Porque você está ganhando conhecimento e está Muito. provendo para outras pessoas, seja de uma forma gratuita, seja ganhando dinheiro, não tem nada de errado com isso. Eu acho Aham. ótimo se a gente puder ganhar dinheiro com o que a gente sabe fazer de melhor, Nossa, porque ensinar senão é bom vai ganhar com o demais. quê? Se eu não Exato. vender, é igual. Gente, eu dou muito conteúdo de graça. E eu tenho um curso de estatística. Se eu não ganhar dinheiro vendendo meu curso de estatística, eu vou ganhar dinheiro vendendo o quê? Exato. E que eu ouço falar muito bem, inclusive, do curso de estatística. Bem demais. Que bom, obrigado, bom saber. E, o que você falou foi é, por que você estava ali no Instagram tal, te perguntaram se você faz acompanhamento. Exato. Então, essa é a ordem. Agora eu quero o quê? O ouvinte prestar atenção. Não é assim, quero vender mentoria, vou perguntar quem quer fazer. Não, você vai mostrar o seu trabalho, você vai mostrar que você sabe, que você é um bom, bom profissional. E aí as pessoas, é aquele negócio, cuidar do seu jardim para atrair a borboleta, né? Não tem Exato. uma frase que é mais ou menos assim? Exato. E aí Tem. vão chegar as pessoas e perguntam. Então, por exemplo, chegam pessoas para mim perguntando se eu dou consultoria, se eu dou aula particular. Infelizmente, eu não dou, não, porque eu não tenho tempo, eu foco no meu É. curso. Mas perguntando se eu faço prova, inclusive, já me perguntaram se eu faço Prova? prova. Quanto a senhora cobra para fazer prova? Gente, eu sou professora, você não tem Que vergonha, não. isso? Pois Acabou o é. filtro, acabou, não tem Acabou. vergonha. Então, mas acontece, né? Então é o que? As pessoas veem o que eu sei, pelo que eu compartilho, então elas vêm até a mim e perguntam sobre produtos. Então é mais ou menos assim. Se você quer ganhar um dinheirinho aí com a área de dados, você aprende. Ou você já sabe, mostra que sabe. Porque tem gente que Exato. quer esse conhecimento e está disposta a pagar para isso. Exatamente, é um encurtador de caminho. A pessoa, ela está interessada em como você consegue encurtar o caminho dela, como você consegue transformar a vida dela através do seu conhecimento atual, né? Então é justamente isso. E outra coisa muito importante também é você dar antes de receber. Então você dá conteúdo gratuito ali, você ajuda aquela pessoa de forma gratuita, seja através do Instagram, não necessariamente precisa ser. Eu gosto muito do Instagram, pessoalmente. Eu sei que a Fernanda também usa muito o Instagram. Através do próprio LinkedIn, então publica só conteúdo lá. Conheço muito pessoal de dados que só usa o LinkedIn como meio de divulgação do trabalho. Então, publica conteúdo lá. Às vezes você coloca lá, galera, depois de, sei lá, tanto tempo, 4 meses, produzindo conteúdo mesmo, né? Você coloca, alguém tem interesse, sabe? Eu tenho um programa de acompanhamento aqui, aí você joga lá. Às vezes a galera não vai ter interesse no primeiro momento, não tem problema nenhum, você continua ajudando o pessoal, depois você posta de novo, e é dessa forma que você vai progredindo. Mas sempre tentar ajudar antes de tentar, por exemplo, ali jogar uma mentoria, porque talvez a galera não vai perceber algum valor no que você coloca, né? Porque você nunca postou nada, tipo assim, como que a pessoa vai saber que você sabe, né? É difícil isso. Então, você pode ser o cara, ou a cara, né, mais foda do mundo, mas, pô, você pode ser excelente, só que se você não aparecer, ninguém sabe. Isso que é o problema. Não deixa de ser um seu portfólio, né? Exato, exatamente. É o seu histórico ali, tá todo ali. Eu acho que você deu dicas ótimas, mas a gente está aqui falando, então vamos extrair o máximo do nosso convidado. Tem Claro, alguma coisa mais que você falaria para uma pessoa que quer trabalhar nesse mundo dos dados? tem uma coisa muito importante que eu vejo hoje, que é o seguinte: a gente estava passando por e eu vou utilizar esse contexto para poder falar. A gente estava fazendo um processo seletivo para a empresa que eu trabalho hoje, e olha só para você ver, tinha uma pergunta muito simples que falava basicamente o seguinte: tá, qual que é a diferença do having no SQL? Do having para o where? E aí, para quem não sabe, o having ele vem depois de algum agrupamento, para quem está assistindo aí não sabe, tem nenhum problema. E o where, ele vem justamente antes para a gente poder fazer o filtro nos dados. E vários profissionais sêniores erraram, profissionais júniores erraram, a gente estava com o foco ali nos sêniores, então vários profissionais sêniores erraram esse tipo de pergunta, que é uma pergunta até simples, se você for ver sobre o SQL. E qual que é o ponto que eu quero chegar? A parte técnica, eu vejo muitos posts no LinkedIn, talvez negligenciando a parte técnica, falando para focar muito também nos negócios, o que é importantíssimo ter o foco nos negócios, que é até aquilo que eu tinha falado que eu percebi depois, né? Só que hard skill também é muito importante. Então, eu falo o seguinte,
Você está sabendo o que você está fazendo na sua análise? Então, tá, por que você está fazendo esse box plot? A mediana teve, por exemplo, duas categorias, ficou um pouco acima da outra. Será que é fruto do acaso? Entendeu? Então, você saber o que você está fazendo, você ter as ferramentas sólidas ali de estatística, de análise de dados, de machine learning, o que você está fazendo ali, isso é importantíssimo. Então, eu vejo como um grande diferencial hoje você ter domínio das ferramentas que a gente usa para poder resolver um problema, né? Que no caso é estatística, machine learning, Python, todas essas ferramentas são para resolver algum problema, para gerar lucro para a empresa, reduzir custo e por aí vai. Então, ter domínio dessa base eu vejo como uma grande vantagem competitiva e expor isso também é uma grande vantagem. Hoje eu estou publicando, eu gosto de revezar, né, nos meus posts hoje do LinkedIn, um conteúdo um pouco mais, talvez, simples. Então, falando algumas funções bacanas do Python, do Pandas, alguns posts bem tranquilos, e alguns posts também mais avançados, um pouco sobre papers, alguns papers novos que saem de Machine Learning. Eu gosto de postar algumas descobertas lá, até também para poder me manter atualizado e atualizar a galera. E isso me ajuda muito porque me conectei com várias pessoas sêniores de diversas empresas aqui do Brasil, que é um conhecimento bem técnico, a galera, alguns gestores gostam bastante da gente. E aí entra uma outra questão para você não cair no que eu caí há algum tempo atrás, que é o quê? Você não priorizar somente essa parte tão técnica. É você saber que essas ferramentas são usadas para resolver um problema de negócio. Então, são apenas ferramentas, não é um fim em si mesmo. Você não estuda machine learning como sendo um fim em si mesmo, que eu costumava fazer. Eu só estudava os algoritmos ali, gostava bastante, gosto bastante. Mas hoje eu aprendi que, eu estudo isso para quê? Para poder, se precisar de qualquer alteração, a pessoa pergunta qualquer coisa sobre algum algoritmo que, para algum problema específico, eu sei responder, que é justamente para resolver esse problema. Então, se aprofundar na técnica para ficar muito bom na prática. É justamente isso que eu aconselharia, e não negligenciar a parte de negócio também, que é importantíssimo. Não focar só na técnica e não saber para que aquilo serve, mas não focar só nas soft skills, né, na comunicação Exato. e tudo mais, e aí você não sabe o que você está fazendo. E que adianta? Exatamente. Você vai ser só um Exatamente. gogó e não sabe o que está fazendo. Vai ganhar só na lábia, né? Como famoso, tem essa frase, né, de ganhar na lábia, falar na lábia ali, mas acho que você não se mantém no mercado, né? Você pode talvez até passar em alguma entrevista, mas você não se mantém. Na primeira oportunidade, né, você será substituído porque você vai ser um profissional que não sabe fazer o que prometeu, né? Exatamente. Exatamente. Eu vejo isso como um grande diferencial mesmo. E conversando com outros profissionais da área também, gestores da área, eles falam a mesma coisa, que está cada vez mais difícil encontrar pessoas que sabem o que está fazendo, profissionais pensantes, como diz também uma convidada do Statisticast, a SN Rocks, né, a Adriana. Adriana. Adriana é Então ótima. é ótima, e ela fala justamente sobre isso, de formar profissionais pensantes. Então é justamente você saber o que você está fazendo ali por trás, né? Isso é fundamental. E hoje em dia, depois dessa onda de demissões que aconteceu, né, como que você enxerga o mundo dos dados? Você Tá. acha que ainda é um mercado promissor? Você acha que já está amadurecendo? Ainda não está amadurecendo? Como você vê? Uhum. Ó, hoje, inclusive, eu estava trocando algumas mensagens com um amigo meu de faculdade hoje, e tem um coordenador lá da minha faculdade, da computador do curso de Ciência da Computação, e ele sempre pega muitas vagas de fora e traz aqui para os alunos, né, de estágio. Então, outro dia surgiu um estágio lá na Itália, que ele trouxe para a gente também. E aí, esse amigo meu que eu estava conversando com ele hoje, ele falou assim, eu perguntei para ele, cara, não tem nenhuma na área de dados, na área de machine learning? Ele falou, que no caso o coordenador é o Antônio Maria, e ele falou o seguinte: ó, o Antônio Maria ainda não, ainda falou que não está tendo tanto, mas ele acredita que no futuro vai ter bastante. E por que eu estou falando isso? Eu acho que hoje, mesmo com essa onda de demissão em massa, que a gente está vendo aí pelo menos no mundo dos dados, né, e nas outras áreas também de tecnologia, eu acredito que é uma área, primeiro, que a gente está só começando, inclusive por trabalhar em uma empresa de consultoria, vendo a área de dados de várias empresas, eu acredito que a gente está só no começo dessa realmente de profissionalizar as empresas ali com dados. Banco de dados em Excel, não preciso nem falar a quantidade de vezes que eu vejo isso acontecendo. Então, às vezes, um monte de empresa que a gente vê muito grande, a gente nem sabe o caos que é por trás dela na área de dados. Então, realmente eu vejo como uma grande oportunidade, eu não vejo essa desorganização dos dados como sendo talvez algo impeditivo, eu vejo como uma oportunidade para que bons profissionais cheguem e arrumem essas empresas. E elas vão necessitar disso no futuro, talvez elas nem sabem agora, mas vão necessitar. Então, começando agora e realmente se dedicando, mantendo a constância ali nos estudos,
eu acredito que daqui a um tempo, você entrando na área, você vai estar muito bem, porque quando realmente tiver ainda mais valorizado do que está hoje, você já vai ter um cargo de senioridade maior, como um pleno, um sênior, e por aí vai. Então, eu acredito muito nisso, e muita gente fala também do ChatGPT, né? ChatGPT vai roubar meu emprego, agora já era. E Justamente aí? na minha hora, justamente na minha hora de ser profissional de dados, o ChatGPT vai ser. É, olha, sinceramente, o dia que o ChatGPT me substituir é porque eu acho que eu falhei talvez nos estudos, que eu parei de estudar. Realmente, eu não vejo essa possibilidade. Estou sendo 100% sincero com você. Porque para o ChatGPT, beleza. Vou te dar um exemplo muito bom aqui. Vamos supor que a gente quer construir, para a galera que está assistindo também, vamos supor que a gente quer construir um modelo, você vai construir um modelo de machine learning que quer prever o quão propenso uma pessoa é para poder comprar um produto. Show de bola, vamos começar por aí. O que você pediria para o ChatGPT hoje para fazer esse modelo? ChatGPT, eu quero construir um modelo para poder prever quais pessoas são propensas no meu e-commerce. Ele vai te dar um código em Python. Primeiro momento, se a pessoa não souber o código em Python, já era. Ela não sabe nem implementar isso, né? Não sabe nem implementar. Então, um ponto a mais para quem sabe. Outra coisa, se tiver algum erro ali, quem que vai verificar? É quem sabe ou é quem não sabe? Mais um ponto para quem sabe. Outra coisa, tá? Agora eu quero melhorar para quem já é um pouco da área aí, eu quero tunar os hiperparâmetros do meu modelo. O que eu faço? Uai, existe isso, quem não é da área, né? Existe tunar hiperparâmetro? O pessoal não sabe, então também não sabe melhorar ainda mais o modelo. Então, só dos prompts que a gente dá, eu vejo também uma grande vantagem, porque para você realmente utilizar o ChatGPT de uma maneira muito eficiente no seu trabalho, você tem que dar os inputs corretos. E quem dá os inputs corretos é quem sabe. Então, eu não vejo realmente como uma ameaça ao meu emprego de uma forma alguma. O ChatGPT, ele te ajuda muito a fazer a parte talvez chata do trabalho, né? Como, sei lá, de repente ele te ajuda a criar um código. Se bem que para muita gente criar o código é a parte legal, mas a gente tem que pensar que nós, seres humanos, somos as cabeças pensantes, né? Exato. Então, se tiver uma máquina para criar o código, dado que a gente fala, isso já está acontecendo atualmente, Excelente. né? Inclusive, eu estava vendo no Google Colab que você já pode escrever o que você É, quer e ele já faz o código para você, já tem ali, é, está implementado ali. Você viu isso? Vi, é muito, nossa, é bom demais. Aham. E é Então, justamente o que você falou. Essa parte de economizar o tempo escrevendo código é o que a gente quer, né? Só que tem que ter os inputs corretos. então, para isso, assim como você falou, você tem que saber os inputs, então você tem que saber a técnica, você tem que saber um pouco de teoria para saber o que perguntar. Além disso, você vai ser a pessoa que vai pegar aquele resultado e vai fazer alguma coisa com aquilo, né? Você vai comunicar o seu resultado, você vai implementar o resultado e tem essa parte desse conhecimento também. Exatamente, eu concordo 100%, Fernanda. É justamente essa parte igual você mesmo falou, ele vai fazer o trabalho braçal, né? É igual quando você está fazendo algum exercício de matemática, esse professor meu falava, ele falava o seguinte, e eu sempre memorizo muito essas frases, quando eu gosto mesmo, memorizo essas passagens, né, de algumas pessoas que eu conheço, que ele fala o seguinte: tudo que uma calculadora pode fazer não é matemática. E eu acho que justamente se enquadra muito nessa questão aí, de a gente chegar ao ponto de, pô, tá, eu sei fazer esse código em Python aqui, por exemplo, que leva algumas horas, eu já fiz tantas vezes isso que se alguém fizer isso aqui para mim já tá tranquilo, entendeu? Aí eu só pego aquele resultado, pego o código, implemento, analiso o resultado, falo com o gestor, com o stakeholder, com quem que foi, comunico, né, esse resultado aí. E você precisa entender o que você quer, por mais que você não saiba sobre, sei lá, hiperparâmetros. E vamos pegar um exemplo mais simples, né? Você Aham, não sabe SQL. Hoje em dia, barra muito em breve, você já pode falar o que você quer ou é, escrever, né? Então, é isso que eu vi no Google Colab. Eu coloco lá um dados, eu faço uma conexão com um conjunto de dados, eu falo quantas, sei lá, mulheres compraram o produto X. Em inglês, aham, né, ou em português, eu já posso escrever e ele já vai fazer a conta. Então, não precisa lá select if, eu não preciso é, fazer as análises. Claro, é bom sempre ter a base, né? Ter aquele entendimento do que a programação está fazendo, principalmente agora, né? Tudo que está no começo ainda é meio que uma fase de teste, né? O próprio ChatGPT, ele não é 100% confiável. é, Ele já deu muito erro para mim, pelo menos na minha área de estatística, eu já vi muito erro, então tomem muito, cuidado né? quando vocês fazem Nossa, estatística. trabalho da faculdade, ainda mais que eu estou na faculdade, eu fico vendo o trabalho de algumas pessoas. Olha que curioso. Um aluno, lá, um colega meu da faculdade,
ele pediu para o ChatGPT escrever um poema sobre uma determinada matéria para entregar para a professora. E nossa senhora, tinha muito erro, muito erro. Ele viajava bastante, que é um dos grandes problemas hoje do LLM, né? Que é a alucinação. Então, se a pessoa não tomar cuidado ali, tem que ficar muito esperta, né? Com o que sai ali do ChatGPT. Tem que ficar. Por isso que você tem que saber ter pelo menos uma noção, porque ao você pedir para o robô fazer alguma coisa para você, depois você tem que dar uma olhada, né? Tipo, mas faz sentido isso aí? Eu já pedi para o ChatGPT me ajudar com algumas questões, principalmente quando eu estou preparando prova, eu vou checar tudo. E aí eu vejo que eu pedi, por exemplo, um conjunto de dados com a correlação de 70%, o ChatGPT me deu 99%. Gente, se eu não tivesse checado. Aí você Pois é, pergunta, não, ChatGPT, olha, eu quero 70%. Aí ele fala, desculpe, aqui está. Vou ver, tá 70%? Não tá. mesma Ele coisa. pede desculpa, fala que consertou e não consertou, não sabe? O meu ChatGPT não sabe nada. Pois é, e é justamente nesse ponto que a gente entra, né? Justamente nesse ponto que a gente entra, e que na minha visão, pelo menos, e aí eu posso estar errado com certeza, enfim, eu não estou afirmando aqui que eu sou o dono da razão, é a minha opinião. Eu acho que esses robôs hoje que a gente tem, esses LLMs aí, eles estão um pouco longe de substituir essas cabeças pensantes que, pelo menos, são os profissionais que toda empresa deseja, né? Que são os profissionais pensantes, que não são só os escritores de código. Olha só, a gente está se encaminhando para o final do episódio e você falou muita coisa legal e muita coisa que eu concordo também, talvez por isso que eu tenha achado legal. Eu queria pedir mais sugestões de você, algum livro e uma pessoa ou um canal que você goste muito, que te ajude muito e assim ajudar o nosso ouvinte também. Com certeza. Então, ó, o que que eu compraria de livro hoje, inclusive recomendo isso sempre para o pessoal que me procura também, para começar em ciência de dados especificamente, que é a área que eu atuo, que é a área que eu vou falar aqui. Então, a área de ciência de dados tem um livro muito bom que chama Data Science do Zero. É um livro excelente para você poder começar por ali. Livro para Machine Learning, Mãos à Obra, Aprendizado de Máquina, que tenho todos esses livros aqui em casa, já li diversas vezes. O Hands-On, por exemplo, esse Mãos à Obra, já li ele 4 vezes ali de cabo a rabo para poder realmente fixar todos os detalhes, que é uma coisa que eu faço muito, de ler e reler os livros. Outro livro também que eu acho excelente, Storytelling com Dados, livro muito bom para a gente poder realmente pegar essa parte de como que a gente vai comunicar o nosso resultado com gestores, com stakeholders. Outro livro muito bom também é o do Marcos Magalhães, de estatística, o livro do Bulsabe também de estatística, é um livro excelente, e pessoas que eu acompanho, por exemplo, no YouTube, são a própria Fernanda, que eu acompanho também no YouTube, acompanho o canal do Mário Filho, na parte de Machine Learning, acompanho o canal do Yukio, também na parte de Machine Learning, e eu tô tentando aí, não vou falar que eu tô postando vídeo, mas de vez em quando sai alguma coisa lá que eu posto também. Mas aí, essas são as pessoas principais, e eu valorizo muito pessoas que eu, pelo menos, tenho contato, como o próprio Yukio, o Mário Filho eu já converso, como você também, que é do Brasil, né, e trabalha com dados, então eu valorizo muito esses profissionais antes de partir para algum material gringo. E aí eu sugiro muito também para quem tiver condição de assinar o Medium, né? O Medium, o que tem vários artigos, né? Recomendo muito. Lá tem muita coisa boa também para poder estudar. Excelente. E você falou aí sobre um canal que você está começando no YouTube. Essa é a hora do jabá. Faça o convite para as pessoas te acompanharem nas suas redes. E se você tiver, né, um produto, se a sua mentoria estiver de pé, convido o pessoal a participar. E o seu YouTube também, se é uma coisa um projeto que você está iniciando aí. Claro, então, ó, hoje eu posto todo dia lá no meu Instagram, tem caixinha de perguntas, eu sempre respondo o pessoal, então dúvida técnica, não técnica, e o pessoal engaja mais quando eu filmo minha namorada, então eu vou até sair, vou passar o perfil da minha namorada, né, para poder comunicar, a galera gosta mais, mas posto muito conteúdo técnico, muita coisa sobre minha vida, minha rotina na faculdade, no trabalho, enfim, posto bastante coisa disso. Aí, quando eu fui fazendo a mentoria, né, hoje eu não tô, as vagas estão fechadas da mentoria, mas o que que aconteceu? A mentoria, eu estava gravando vários vídeos de apoio para a galera. Surgiu um momento que eu tinha um curso de Python, um curso de Machine Learning e um curso de várias paradas. Aí eu juntei tudo e hoje eu tenho a FCCD, inclusive quem quiser pesquisar aí, fccd.com.br, a formação completa de ciência de dados, que a gente tem lá aulas de Python, de estatística, SQL, Machine Learning, com vários profissionais aí da área, como o próprio Yukio. Tem um amigo meu que é analista de dados sênior na Hotmart que dá aula lá também de Power BI. Então, é realmente uma coisa que eu estou investindo bastante tempo. Juntei um amigo meu, sabe, é aquele nerd também, né, de programação. Falei assim, mano, vamos fazer isso? Aí ele falou, vamos.
Aí eu estava lá na Hotmart, a gente montou a plataforma 100% do zero ali, com código mesmo. Estamos hospedando todos os vídeos lá, então está sendo um projeto bem bacana, estou gostando demais. E graças a Deus estamos ajudando muita gente aí a entrar na área de dados. Excelente. Então, todos esses links, essas informações estão linkadas aqui embaixo, vocês podem clicar. E você que aprendeu alguma coisa com esse episódio, você que gostou, deixa aí o seu curtir, acompanha o canal se você não acompanha ainda. E se você estiver no Spotify, avalie o podcast para a gente, assim a gente pode melhorar e ver, né? Deixa a sua sugestão, deixa o seu comentário. E é isso. Anuário, eu queria agradecer muito a sua participação. Eu gostei bastante de conversar com você, de todas essas dicas que você trouxe. Eu não sabia que você era tão novinha, e eu acho que já dá para ver como você, né, correu atrás, estudou e buscou. Você foi uma pessoa que realmente correu e ainda está correndo, ainda anda estudando, né? É aquilo, estudar não para. Exato. Então, eu gostei muito desse episódio. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, fiquei feliz demais. É uma honra estar aqui no Statisticast, agora como falante, né? Eu também vou continuar como ouvinte, sou ouvinte aqui do Statisticast, e é um prazer. Espero que a gente tenha ajudado aí todo esse pessoal que está assistindo. E quem tiver qualquer dúvida também, pode me chamar lá nas redes sociais, chama Fernando para qualquer papo adicional, que a gente sempre troca uma ideia. É isso, gente. Até a próxima. Tchauzinho. Até mais.